quero trabalhar a respeito do versículo que diz: amarás o próximo como a ti mesmo. Tiago 2:8. Existem outras referências sobre esse versículo na Bíblia. Uma coisa que eu quero enfatizar inicialmente é que esse versículo é correto tanto do ponto de vista espiritual como psicológico. Eu vou abordar o aspecto psicológico porque eu sou um psicólogo clínico. Uma coisa que eu quero colocar inicialmente é que o egocentrismo é natural na criança recém-nascida. A criança necessita dele e qualquer insatisfação que ela tiver, seja fisiológica ou até de ausência, se sentindo sozinha, ela chora para comunicar ao adulto que ela precisa de ajuda. Claro que isso é natural na criança, mas o processo de desenvolvimento humano vai fazer que esse egocentrismo inicial, uma parte dele se torne o amor próprio e a outra parte se torne o altruísmo, que é o amor social. Esse processo só acontece a partir da educação. A educação é um processo de socialização do ser humano. Se o ser humano não for devidamente educado, ele não desenvolve, ele não tem um instinto como os animais que ao longo do tempo vai fazendo com que o animal chegue naquela situação. O ser humano não é assim. Por isso esse versículo é extremamente importante, porque ele está dando ênfase ao fato de que o ser humano é mais egocêntrico, ele olha mais o lado dele do que o do próximo. E é claro, quanto maior o nível de maturidade psicológica, maior a possibilidade das pessoas verem o lado do outro também. Mas tem um lado oposto disso. Eu digo que, nesse caso, 80% ou a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, agem a partir do versículo dessa forma, que ama mais a si mesmo do que o próximo. Mas da minha experiência como psicólogo clínico, entre estudar e trabalhar há uns 30 anos, e os meus clientes são em sua maioria crentes, eu percebi uma coisa: os meus clientes, na sua maioria, são pessoas que com grande consciência pessoal, pessoas muito boas enquanto ser humano, pessoas éticas, pessoas que são profissionais em várias áreas, mas elas têm uma característica muito interessante. Eu falo que esse versículo não vale exatamente para elas. Porque, ao contrário do que acontece da maioria das pessoas olharem mais para si mesmo, para o seu próprio umbigo, em detrimento do outro, existem pessoas que amam mais o próximo do que a si mesmo. Tem pessoas que a vida dela consiste em dar a vida em função do outro. E eu percebi ao longo do tempo que a maioria das pessoas relacionam de uma forma imatura psicologicamente. Existe uma expressão ligada ao relacionamento amoroso que os opostos se atraem. E isso é realmente uma verdade. Os opostos se atraem e se atraem pela imaturidade no sentido de se complementarem. Mas além do relacionamento amoroso, as amizades e os relacionamentos sociais têm essa característica também. Eu percebi um paradoxo de forma que as pessoas lidam uma de duas formas. Ou seja, existem aquelas pessoas que dão muito e ganham pouco. E ao contrário delas, existem as pessoas que ganham muito e dão pouco. Por isso que quem dá muito ganha pouco e quem ganha muito dá pouco. E essas pessoas, eu falo que o versículo delas não é mais amarás o próximo como a ti mesmo. É amar a ti mesmo como ela ama o próximo. Tem pessoas que, ao contrário de se supervalorizar, supervalorizam o próximo. São pessoas muitas vezes inseguras que estão buscando a valorização a partir do outro. Então ela quer fazer tudo para agradar o outro em detrimento dela mesma. Mas são crentes que ao longo do tempo, ou mesmo quando elas não são crentes, que elas nem conhecem esse versículo, não precisa ser necessariamente crente. A imaturidade não está ligada ao fato da pessoa ser crente, mas ao fato dela ser um ser humano. Então tem muitas pessoas que realmente são assim e muitas vezes não têm consciência. É interessante que o ser humano tem a impressão de que ele nasceu assim, cresceu assim e vai continuar sendo assim. Mas isso também não é uma verdade. Ele não nasceu assim, ele cresceu assim e não precisa ser assim. Mas como essas coisas vêm desde a infância, e o ser humano tem uma amnésia dos 6 anos para baixo, as pessoas só lembram mais, na grande maioria das vezes,
do seu passado a partir dos 6 anos, dos 7 anos, elas acham que nasceram assim porque desde cedo elas comportam dessa forma. Mas isso não é verdade. Por isso que eu insisto em gravar esses vídeos, sempre para mostrar às pessoas, de forma que elas se conscientizem das dificuldades, mas ao mesmo tempo das possibilidades. Elas podem fazer uma terapia e trabalhar as questões psicológicas desde a infância, como eu sempre falo, porque todos os problemas psicológicos vêm da infância, para reorganizar essas questões psicológicas, reorganizar a própria autoestima e poder aprender, dar e receber. Ao contrário dos relacionamentos imaturos em que um dá mais e ganha pouco e um ganha muito e dá pouco, o relacionamento maduro, verdadeiramente maduro, seja ele do ponto de vista amoroso, social ou de amizade, é uma via de mão dupla, onde uma pessoa dá e recebe. E as pessoas, como nós não somos perfeitos a ponto de ter o amor de 1 Coríntios 13, de buscar o interesse do outro, de forma que se todo mundo buscasse o interesse do outro, ninguém ficaria prejudicado, porque todo mundo saberia também dar, mas essa não é uma verdade humana, né? O ser humano é imperfeito, ainda tem a questão da natureza corrompida pelo pecado, o ser humano tem essa tendência ao egocentrismo. Por isso o versículo que amarás o próximo como a ti mesmo, ele é psicologicamente correto e também espiritualmente correto. Mas eu quero pensar nas pessoas que precisam aprender a amar a si mesmo como elas amam o próximo. Elas têm que, da mesma forma que o versículo, da forma que Jesus colocou, consiste em reduzir o excesso de amor que eu dou a mim mesmo e passar para o outro a parte que lhe cabe, dessas pessoas que amam excessivamente os outros, elas precisam aprender tirar do outro o excesso que elas dão para o outro, muitas vezes procurando receber reconhecimento, e dar ao outro aquilo que é justo. Não significa que amar a si mesmo como ela ama o próximo seria uma atitude egoísta. O que eu proponho nunca é uma coisa desequilibrada. É dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, no sentido de dar a cada um aquilo que lhe cabe. É claro que do ponto de vista humano, tanto receber quanto dar. E a forma humana mais madura consiste em saber olhar o próprio lado e o do outro. E se duas pessoas são maduras e amam a si mesmo verdadeiramente, porque amar é buscar o interesse do outro, muitas vezes as pessoas não amam, elas apenas querem utilizar o outro. E é interessante que muitas vezes quando uma pessoa está utilizando do outro, na verdade está explorando ele, não é uma forma de amor. Quando essa pessoa que é explorada muda de atitude, esse explorador muitas vezes fica com raiva e muitas vezes vai até embora e acha ruim, como se tivesse perdido uma coisa que tinha direito. Na verdade, ele estava ganhando demais do outro. Por isso que eu proponho para as pessoas que amam demais, e amar, é interessante essa expressão ama demais, porque o amor não tem de mais e não tem de menos. Amor é uma questão equilibrada, é valorizar o outro e querer olhar o lado do outro, mas sem deixar de olhar a si mesmo, porque nós somos seres humanos imperfeitos e vivemos nessa face da terra. E é isso que eu quero deixar, que as pessoas que amam mais a si mesmo do que o outro, aprendam a amar verdadeiramente o outro e dar a ele o devido valor. Mas as pessoas que supervalorizam o outro em detrimento de si mesmo, precisam amar a si mesmo como ama o próximo. E isso é um equilíbrio dos dois lados. Essa é a minha proposta. E tanto uma pessoa quanto outra que é mais imatura a nível do egocentrismo, como a outra que é imatura no nível do altruísmo, ou seja, um olha excessivamente para si mesmo e o outro olha excessivamente para as outras pessoas, elas precisam de uma ajuda psicológica para trabalhar essas questões. As egocêntricas no sentido de amadurecer e saber olhar o lado do outro. E as que dão demais, saber olhar o próprio lado de forma saudável. Quando Deus diz para amar o próximo como a ti mesmo, Ele não diz que não é para amar a si mesmo. Ele diz que é para amar a si mesmo numa proporção saudável, amando o próximo de uma forma também saudável e adequada. Esse é que eu quero deixar
para que as pessoas possam ouvir, refletir e, na medida que elas perceberem que elas excedem de uma forma ou de outra, procurar uma ajuda para viver de uma forma equilibrada e poder ter relacionamentos verdadeiramente saudáveis, tanto a nível social como de amizade e de relacionamento amoroso.